É isso aí, galera. Começando mais um Conversa Livre. Dessa vez uma presença mais que especial para quem gosta de saber como é que é os bastidores de uma televisão e principalmente da questão comercial, para a questão do marketing das TVs no Brasil. Afinal, a gente está aqui num canal de YouTube, que é a plataforma que mais cresce no mundo hoje, e as próprias emissoras também estão tendo seus conteúdos digitais. Dessa vez aqui eu recebo, eu vou falar teu nome, tá, Sandro? Mas se eu tiver errado, você me corrija, por favor, tá? Sandro Steuernagel. Tá certo, em português tá Olha certo. Em português tá certo. O que é? Polonês, alemão? O que é? Polonês não é, né? Não, é alemão. É Steuernagel. Steuernagel. É, Sandrão, Steuer. Steuernagel. Steuer, isso. Primeiramente, eu tenho 31 anos e não sou pai, tá? Me diz assim, como é que é, cara? Me explica assim, como é que é ter um filho dodói? Deve apertar o peito de uma maneira brutal, né? Quando tem dois é pior ainda, então. Tenho dois filhos, né? Cara, filho é aquela coisa que o amor transcende, né? Isso tá doente, até assim, é mais uma preocupação e tem que fazer, né? A gente chama de profilaxias, né? De ficar cuidando antes de que tenha alguma coisa grave. Porém, quando tem algo um pouco mais grave, realmente aí o coração palpita um pouco mais forte, vamos dizer assim, né? Mas graças a Deus, eu com os meus filhos não tive nenhum episódio assim muito grave, fora o meu filho que uma vez teve que tirar o apêndice ano passado, aí foi um pouquinho mais dolorido, vamos dizer assim, mas fora isso, graças a Deus, a saúde deles é de ferro. Quantos anos que eles têm? 8 e 2. Desculpa, nossa. 8 e 4. Molecada de tudo. Isso, tudo. Comecei tarde. Ô, Sandro, mas me diz uma coisa, cara. Como é que é educar uma criança nos tempos de hoje? Cara, é se Porque querendo ou não, assim, né? A gente tem um pensamento, né, de educação, os nossos pais tiveram um pensamento de educação, só que a gente vai ter que educar os nossos filhos com o pensamento de uma geração de agora, né? Cara, vou te dizer o seguinte, eu tenho uma facilidade porque eu sou de comunicação, né? Então a gente acaba vindo de um mercado de atuação desde novo, onde tudo é pivotante, né? É altamente pivotante, né? Desde que eu me conheço por gente, comecei nessa área com 14 anos de idade, na área de criação, então eu sempre vi um mundo um pouco diferente, né? Porque a gente sempre estava buscando coisas novas, buscando novos conceitos, então eu levo isso para a minha vida também para criar os meus filhos, que na verdade cada dia é um dia diferente, né? Cada dia tu tem que aprender, eles ensinam muito, porque hoje em dia as sinapses são muito maiores que a nossa, né? Porque eles recebem um caminhão de informações todos os dias que nós, eu, talvez uma geração antes que a sua, não tinha, né? Eu sou da época que eu tinha que ir na biblioteca municipal, ou na biblioteca do colégio, ou na Barça. A Barça. Né? Ou na Barça. Barça, né, na porta de casa. Ou na Barça, entendeu? Então, era outros tempos, né? Hoje em dia, meu filho tem uma facilidade, principalmente o de 8 anos, uma facilidade absurda para tecnologia, eles, é nativo deles, eles já nascem com isso, a minha filha também, com 4 anos, então, assim, a gente tem que entender que o mundo mudou, e que vai mudar mais, e que a gente tem que se adaptar a ele, e eles a gente tem que mostrar para eles que eles têm que fazer parte desse novo momento da humanidade, né? É óbvio que a gente também somos abençoados de ter uma condição cultural e até financeira de poder prover coisas que a grande maioria da população não possui. Então, eles já são privilegiados, né? Então, que a gente consiga passar para eles que esse privilégio vem de muito trabalho duro e que eles têm que sempre respeitar, seja qualquer classe, qualquer profissão, e que eles sejam homens de bem. É isso que a gente tenta todos os dias passar para essa meninada aí. De todas as pessoas que eu converso, eu tenho uma vontade muito grande de morar em Santa Catarina, e de todas as pessoas que eu converso, de amigos, ou até mesmo Uber, que a gente pega, um taxista e tal, todas as pessoas falam que o ponto principal de morar em Santa Catarina, diria eu de Joinville até Floripa, que é onde eu conheço, todas as pessoas falam que a vantagem principal ainda é a segurança. É mais
tranquilo, entre aspas, educar um filho e ter um filho em Santa Catarina do que outros estados? Sim, ainda graças a Deus é. A gente tem uma... Santa Catarina é muito pequena, né? Se tu for ver em população, e em território também, né? A nossa população é 7 milhões de habitantes em Santa Catarina, sei lá, metade de São Paulo. Pois é. Na capital, estado, né? Então, tô falando de São Paulo capital, não tô falando do estado, só do capital, acho que é metade da capital de São Paulo, né? Então, com isso tu acaba tendo algumas facilidades, né? Óbvio que existe violência, né? Também, só que são violências em bairros mais isolados, acaba tendo, tu consegue proteger melhor teus filhos ainda, óbvio que tu não tem a mesma facilidade que eu tinha de brincar na rua, andar da minha casa ao terminal do centro a pé e etc, que eram coisas que eu fazia quando moleque, que hoje já não dá para fazer mais, né? Mas também a gente não tem aquela preocupação de que a gente vai ser assaltado toda hora, ou que está andando na rua, né? É bem mais tranquilo. Então, assim, os meus filhos, graças a Deus, nunca passaram por nada que pudesse assustá-los, vamos dizer assim, né? Nada comparado a São Paulo, Rio de Janeiro, sei lá, Fortaleza, né? Que são cidades realmente que a violência um pouquinho aqui em Porto Alegre, que é uma pena. Porto Alegre também... né, cara? Porto Alegre é uma pena. Porto Alegre também, sei lá, 15, 20 anos atrás, era uma cidade maravilhosa para se morar, né? Então, mas talvez aí... nas capitais do Sul aqui seja mais violenta, né? Da do Sul é mais violenta. Mais violenta que Curitiba também. Não que Curitiba seja também fácil, mas Curitiba tem aquela coisa de você conseguir andar nos parques tranquilamente, você andar na rua tranquilamente, no centro, principalmente nas áreas onde tem mais fluxo de pessoas. Então, o Sul, como um todo, é abençoado, assim, né, cara? Porque a gente ainda não tem aquele crescimento exponencial que São Paulo teve, né, ou que o Rio teve, com muita migração do Nordeste, muita migração do Norte, né, buscando condições melhores de vida, sei lá, 30, 40, 50 anos atrás. Então, isso é o reflexo que é hoje. E aí cresce desordenado, né? Quando tu cresce desordenado, tu não tem emprego para todo mundo, tu não tem condições de gerir isso de uma forma saudável para a população, acaba gerando desespero, e desespero gera roubo, morte, contravenção, e etc. Tudo gira em torno de falta de condições de vida. O mínimo, a dignidade, né? Eu tenho certeza que ninguém... 99%, né? Sempre vai ter 1% que gosta de ser bandido, que gosta de fazer mal. Mas 99% ou 98%, vão lá para ser bonzinho, faz por necessidade, faz porque, né, precisa. Lá atrás começou e não parou mais. Né? Teve base também, né? Nem a base, o pai fazia, a mãe fazia, e vai. É cultural. O Estado acaba não dando aquele aporte que teria que dar, né? Que é a função daí do Estado fazer, né? É aquela coisa, né? A gente é muito grande, né, cara? É muito complicado colocar. Eu sempre digo que o melhor seria se cada estado fosse um micro país com seus. Concordo totalmente contigo. Eu sou muito do modelo americano, né? Onde cada estado tem suas leis e cada estado, né? E aí eles fazem parte de uma federação maior, porém ali naquele estado que vale a lei deles, né? Porque a Europa por si só, né? A Europa é dividida pra caramba. Então, sei lá, vou pegar a Alemanha é o Paraná. Se der o Paraná. Se o Paraná não foi maior que a Alemanha. Então, lá fica mais fácil de tu gerir essa quantidade de pessoas e essa quantidade de território, né? Quando tu fala num território do tamanho do nosso, nós vamos falar de Índia, de Rússia e Estados Unidos. Estados Unidos a gente já falou que é um modelo diferente. Índia é um desespero, né? Que é um país que ninguém gostaria de se comparar, e a Rússia, cara, é a Rússia, né? Também não é um modelo... Não é um modelo... um parâmetro bom ou ruim, né? Eu nem falei da China, porque a China a gente não faz... Eu já fui para a China, eu já conheci, mas é um mundo à parte, né, cara? À parte, né? Um mundo à parte. Não dá para levar em consideração, a gente não pode comparar, a cultura deles é altamente diferente da nossa. Geralmente quando falam de chinês come cachorro, até hoje eu nunca sei se é uma lenda, se é verdade, mas, cara, a cultura dos caras, na Índia a gente come boi, por exemplo, é um absurdo. Isso, cara, eu não vi matarem cachorro lá, tá? Fui em feiras e tal, mas não duvido, eles comem de tudo que é inseto, eles comem, porque é muita gente, né, cara?
E é difícil, o que eu posso dizer é o seguinte, eu não vi nenhum cachorro andando na rua, nem gato. Então, vai saber dos bichinhos. Vai saber que eles, né? Então, mas assim, é muito gigante, assim. É engraçado, eu estava vendo um podcast esse último final de semana. Um cara falou uma bobagem lá, e eu sei que não vai repercutir, porque quando se fala do sul do país, ninguém defende, né? Acho que meio que aqui no sul do país a gente meio, tá bom, deixa esses caras falar abobrinha pra lá. E o cara acabou falando que o sul do país, que é a volta da Alemanha nazista, um puta troço absurdo, que se fosse um sulista dizendo, nossa senhora, estaria o mundo acabando. E aí um dos meninos lá também falou sobre a separação, né, dos estados. Mas eu acho que, das regiões no caso, né? Eu acho que se esse nosso país fosse, que nem você falou, tá bom, não quer separar, mas vamos cada um ter uma autonomia, esses caras iam ser muito melhor geridos. Ia ter muito mais arrecadação, ia ter muito mais isso, muito mais aquilo, do que simplesmente uma pessoa controla 512 deputados, sei lá, que comandam mais 60, 70 senadores, que acabam não nos entregando muita coisa e a gente tem que, tá bom, vamos lá, vamos então fazer do nosso jeito aqui, porque senão... Né? É engraçado porque a pandemia demonstrou um modelo que funcionou, né? É muito louco, mas é verdade. A pandemia, quando o STF mandou que os estados teriam que gerir tanto os recursos quanto as decisões, cara, todos os estados saíram no buraco. Todos eles. Todos eles. Todos estavam quebrados, todos saíram do buraco. Deixa eu parar para pensar por esse lado. Porto Alegre pagou pagou todas as dívidas, entre aspas, funcionalismo, paga em dia, e não foi porque ele arrecadou mais, ou porque ele recebeu uma quantidade de dinheiro muito grande, mais do que necessário para suprir a necessidade da pandemia naquele momento, e ele soube gerir esse recurso visando a população dele. Tá errado? Não. Tá errado. Tá certo. Santa Catarina fez a mesma coisa, né? E obviamente também teve arrecadações maiores em cima de ICMS, principalmente de combustível, etc. Teve muita coisa que aconteceu, mas os estados acabaram gerindo melhor, aqueles que não roubaram tanto, né? Todos roubam, né? Infelizmente, né? Mas sempre tem algum caso nebuloso em qualquer estado, né? Mas graças a Deus, acho que os do Sul aqui deram uma segurada deram uma freada e deram uma ajeitada na casa. Então, Santa Catarina está muito bem, obrigado, financeiramente falando. O governador acabou de sancionar aí um projeto que chama R$1.000 por cidadão. Então, durante 5 anos, até 2026. Cada município vai receber o equivalente a R$1.000 por cidadão para investimento em infraestrutura, coisas voltadas para qualidade de vida, vamos dizer assim, em hospital ou coisas desse nível. Então, por exemplo, Joinville, que é uma cidade de, sei lá, 650 mil habitantes, vai receber 650 milhões de reais, né? Interessante isso, hein? Para investir em 5 anos. E assim, cidades como Florianópolis e as grandes cidades vão ter aí dinheiro, sem contar que ele colocou piso da educação em R$5.000, colocou piso do funcionalismo público, acho que em R$4.500. Então, resumindo, ele adequou e ajustou algumas bandeiras antigas do funcionalismo público. Sim. De uma forma bem interessante. Agora foi a parte também dos policiais, a Polícia Civil, então, assim vai. Tá fazendo o trabalho dele, óbvio, buscando reeleição, né? Mas tá fazendo. E sem contar que no meio da pandemia ainda, se me corrija se eu estiver errado, o estado de Santa Catarina passou por um afastamento do governador, né? Passou. 2, né? Dois afastamentos. Foi em 20, né? 20 e 21 aí? Não, 20 20, 21, né? Acho que foi 20 e 21. 20 e 21, né? O que ele aconteceu? Ele teve um caso aí de sumiço de R$33 milhões na compra de respiradores, né? E aí ele foi afastado. Teve 2 casos. Esse foi do respirador, foi a segunda vez. A primeira vez que ele foi afastado. Moral? Não, foi uma lei que ele assinou, que não era nem dele, que ele promulgou, na verdade, e não poderia ter promulgado, alguma coisa assim, foi mais burocrática do que qualquer outra coisa. Aí ele voltou rapidamente. No segundo, ele foi afastado, ficou um pouco mais tempo,
era dos 33 milhões dos respiradores. Que ele foi condenado, mas ele não, para ser condenado, para ser afastado, tinha que ter 7, se eu não me engano, são 10, tinha que ter 7-3, alguma coisa assim, ele teve, sei lá, 6-4, e aí ele voltou para o poder. Mas, na verdade, ele não foi absolvido, ele foi condenado. Só que bom. a lei só diz que ele é condenado se tivesse X% de votos. Entendeu? A justiça no país é um tanto quanto... Bom, enfim. Por falar em Joinville, Sandrão, como é gerir o único estado que não, na teoria, mas na prática, tem 2 capitais, né? Como é que é gerir uma emissora em um estado? Tá certo que Joinville para Floripa é do lado, né? Você consegue fazer um bate-volta para trabalhar tranquilamente. Mas como é que é gerir uma emissora comercialmente, artisticamente, com 2 capitais? Cara, eu vou te dizer que Santa Catarina são 5 capitais, não são 2. Joinville é uma, né? É o polo industrial. Aí tu vai ter Blumenau, né? Que é o Vale do Itajaí, ali eles mandam. E aí eles... não, Itajaí, ok, mas o Blumenau é que tem o que gostaria de também bate essa sensação de que poderia ser Florianópolis, né? Aí tu tem Chapecó, aí tu tem Lages, sei lá, são cidades que sempre... Santa Catarina não tem, ela não é uníssona, não sei se tanto na cultura quanto na questão política ou na questão de achar Florianópolis realmente a capital, né? Se você pensar como o Rio Grande do Sul, por exemplo, se falar com um gaúcho lá do Chuí, ele vai dizer que é Porto Alegre. E se fique papo, Porto Alegre... E nós aqui também, né? Nós aqui também, querendo ou não. Curitiba. É Curitiba, entendeu? Vocês também, Curitiba. Aqui não, aqui... Floripa, mas não precisava, não poderia, porque Floripa é uma cidade turística, Floripa só tem 2 coisas, é turismo e política, então é aquela coisa, né? Mas é a capital, merece seu respeito. Sim. Mas eu vou te dizer que não dá para bater e voltar mais, a BR-101 está parando cada vez mais. Então é difícil hoje para ir para Floripa, Joinville, aqui nós estamos falando de 200 quilômetros, está falando de 3 horas e meia, 3 horas e 40 para ir para Floripa. Não é mais tão simples assim, né? Mas faz parte. Cara, Joinville, eu sou diretor regional aqui no norte de Santa Catarina, né? E aqui eu represento o SBT, aqui diferentemente da Rede Massa, por exemplo, ela é uma emissora estadual. Então, eu aqui gerencio jornalismo, né? Que a gente tem, que manda para Florianópolis, que sai para o estado todo. Uma equipe comercial, marketing, faço também institucional, né? Então, eu sou um braço do norte e nordeste de Santa Catarina que representa o grupo SCC-SBT aqui. E, cara, o desafio de TV é muito gostoso, né? A TV ainda é um canhão, né? A gente brinca, muita gente gosta de desdenhar a TV por causa do digital e do crescimento dos outros meios, porém eu sempre digo que ainda somos muito relevantes, ainda fazemos conteúdo de muita qualidade, gratuito para a grande maioria, né? Sem necessidade de gastar R$1, que eu brinco que não precisa gastar nem com internet para ter acesso ao conteúdo, né? Então, é o que eu sempre digo, assim, a gente sempre tem que olhar fora do nosso nicho e do nosso núcleo, né? Se a gente for... Tu mora em Curitiba? Sim. Tu mora em Curitiba. Pega um bairro mais pobre aí de Curitiba, não vou saber porque eu não moro aí, mas pega um bairro mais pobre, mais afastado, e se tu fizer um levantamento, a maioria vai ter celular vai ter. Mas é tudo pré-pago, que tem aquela quantidade de gigas pequenas de internet. WhatsApp e Instagram. Né? Basicamente que eles liberam, né? WhatsApp, Instagram, Facebook, que eles liberam. E, cara, eles não têm uma internet rápida em casa para ver um Netflix. Eles não têm condições de pagar um Netflix, um
Disney Plus, um Prime Video. Até o Sky Gato, né? Não tem como também. Até o Sky Gato, porque o Sky Gato custa o mesmo que sei lá, um Netflix. E tem que ter uma internet razoável. Razoável não, bem boa, senão não funciona. Sim. Então, assim, é um mundo que ainda é para poucos, por incrível que pareça. Né? Mas nós estamos falando de um país de 210 milhões de habitantes hoje. E que se a gente tirar, sei lá, 20% dessa população que tem acesso a isso tudo que eu te falei, né? O resto eu não sei. Eu não tenho essa pesquisa na tua mão, isso é muito mais um feeling, mas eu acho que ainda tem muito a usar os nossos meios ainda de divulgação. O 5G, quando chegar, talvez mude um pouco isso, se for mais realmente rápido e acessível, né? Aí acho que começa a mudar um pouco. Mas mesmo assim, ainda todos os conteúdos estão sendo cada vez mais pagos, menos gratuitos, né? A internet veio para nichar. Eu gosto de assistir esportes, beleza? Eu vou pagar ESPN, vou pagar Sport TV, vou pagar a Band Esportes e pronto, esse é meu nicho. Pronto, mas eu já gastei 70 conto para pagar tudo isso, entendeu? Que antes tu pagava na TV fechada, sei lá, 100, vai pagar para 3,70. Então é a ilusão de que você está pagando menos, ou na verdade você não está pagando menos, você só está nichando cada vez mais o que você gosta e o que você quer ouvir, que também te limita em conteúdo e cultura, né? Mas... eu tenho essa discussão com as pessoas que me rodeiam, assim. Eu tenho eu não entendo como assim, geralmente essa galera da internet acha que a internet, todo mundo só vê a internet. Mas é uma mentira total. É o total desconhecimento, por exemplo, como você falar assim, todo mundo odeia o Bolsonaro. Só que, cara, você não tá conversando com todo mundo. E a internet não conversa com todo mundo. É uma bolha que, como eles mesmos falam com eles mesmos, é que nem o Chaves, quando ele quer vender suco para ele mesmo. É isso mesmo. Vende para ele mesmo e fala para ele mesmo, não, a internet, ninguém vê mais TV. Cara, não é assim. Não. É o nicho de gente que vê TV. Geralmente, eu acredito que seja classe C, D e E, né? É essa classe C, D e E que ainda tá vendo, por exemplo. Então, como é que a pessoa pode falar que o Bolsonaro é odiado? Só que, cara, você vai pegar algumas emissoras, é basicamente com um conteúdo falando do governo, o que o governo faz, o governo deixa de fazer e tal. Mas essas pessoas da internet, elas creem que o que... Não, TV acabou. TV acabou. Aí vê lá a Rede Globo Nacional, né? Demitindo todo mundo. Demite todo mundo. Aí você vai ver a receita da Globo é maior que ano passado. Você fala, mas como? Aí você vai pegar a Globoplay, um tanto salvo engano, acho que é o streaming mais assinado do Brasil hoje. Uhum. Só que a programação da emissora, o grande dinheiro da emissora ainda é o jornal, com o William Bonner, com a novela, o Ratinho, com o Danilo, com a Caverita, a Record com as novelas evangélicas, e é o mesmo formatinho. Você não pode falar que uma galera dessa não é o... É o futebol que ainda passa, então isso... É porque, como eu te falei, cara, não é todo mundo... Qual é a renda per capita do brasileiro? Né? A renda per capita do brasileiro, se eu não me engano, nós estamos falando de 32... Deixa eu até pesquisar, mas se eu não me engano é 32 mil reais ano per capita do Brasil, não é? Confesso para ti que eu já não sei. O que mostra que o governador de Santa Catarina já vai dar um plus nisso aí, né? É mil... 15, errei por muito, 16 mil reais. 16 mil reais é a per capita, é média, né? Imagina, se é média, tu imagina o quanto não... E nessa época de pandemia, então, que a primeira coisa que a pessoa teria que fazer para custear é entretenimento. Então você vai tirando Netflix, tirando... E aquele negócio, né? Eles conseguiram acabar com a TV a cabo, e aí para você assinar todos os streams vai ficar mais caro do que quando você tinha que pagar a assinatura da DirecTV lá. Isso aí. A primeira coisa que você faz é cortar. É que na verdade tu sempre pagou por conteúdo. Agora os caras falam, por que eu vou passar por um hub de conteúdo? Sim. Por que eu vou passar pela NET, vou passar pela Claro, vou passar pela Oi? Por quê? Se eu consigo vender diretamente para esse público, né? E aí o que todos eles viram, né? Que a Netflix... Com tudo, né, cara? Poderia ser com tudo, né? Com correio, com posto de gasolina, né? Poderia ser com tudo, né?
E talvez até vai ser, né? Talvez até vai ser, né? Porque se for ver, música já é assim, né? Consumo de música já é assim, Sim, sim. consumo de vídeo é assim, e vai uma tendência. Seja, né? E a Globoplay é um case, né, mesmo não sendo da Globo, é um case muito interessante. A Globo Demais, demais. ela se reinventou, né, nesse sentido e vem se preparando para essa mudança, porque ela vem, com certeza ela vem. Não, o SBT não tem um streaming, assim, o streaming que eu digo, um streaming elaborado como a Globo tem, a Record também tem, né, o Play Plus, mas o SBT, por exemplo, usou um streaming de graça, que já existe, que é o YouTube. Você pega o Gentili, por exemplo, ele já bate de frente hoje com os 3 maiores talk shows do mundo, né? E Sim. Numa entrevista que você deu em 2019, acredito, num prêmio Influence-me, me corrija se eu estiver errado, você já tinha dito que o SBT fez isso, né? Sim. O SBT, lá de cima, ele manda em alguma coisa nas afiliadas regionais? Cara, o maior conteúdo vem do SBT, né? Se tu for analisar, assim, o 90% do tempo da TV local aqui é SBT, né? A gente faz, aqui em Santa Catarina, a gente tem o SCC Meio-Dia, tem A Tarde é Nossa, que é logo depois do SCC Meio-Dia, a gente tem o SCC News e alguns programas temporais, que a gente chama, daí tem o Ponto a Ponto, e tem o Receitas de Família e o Desejo de Mães, mas aí são programas temporadas, né? Uhum. E esse é o nosso conteúdo local, o resto vem tudo da matriz, vem tudo do SBT. E a gente sofreu muito em 2020 e também em 2021, porque o nosso elenco é muito velho, né? Infelizmente, nosso elenco é de uma idade avançada, e aí fez com que a gente tivesse poucos programas ao vivo e muita reprise durante 2020 quase toda, e 2021 uma boa parte. E aí fez com que a gente perdesse um pouco de relevância perante o público, porque quando tu não tem nada novidade é complicado. Mas graças a Deus aí a gente conseguiu reverter com Champions, com Libertadores, né, com um programa como o do Benja, que é de esporte, que mudou um pouco o conceito da grade. Aí o Domingo Legal bombando, né, o Celso Portiolli fazendo uma entrega absurda. A Eliana já era a Eliana, mas o Celso Portiolli hoje bate de frente e chega a ser líder em alguns momentos em São Paulo, então, que é o... a Globo até acabou com aquele programa lá de passo-repassa deles lá, né, que tava... não deu certo, não dá para brigar nesse modelo, esse modelo é do SBT, né, cara, eu sempre digo assim, exato. O DNA a Globo popular não cola, né? Não cola, não tem, SBT é popularzão, né, cara, é aquele família. Canal, é o canal família, é o canal que tu liga e tu não se preocupa, tu não precisa pensar, no domingo tu não precisa pensar, tu só precisa se divertir, a gente sempre fala isso, quer se divertir, não quer se estressar, vai para SBT, tu vai só rir, né, se divertir, porque não tem aquela sensação de, eu tenho que passar alguma mensagem, não, cara, eu tenho que fazer entretenimento e tornar o domingo mais leve. Acho que sempre foi o DNA do SBT, desde sempre, né? Então, e que toda a grade mantém, né? Então, no domingo é um domingo tranquilo, né? A gente fala. Qual é o programa que você mais gosta do SBT? Cara, vou te dizer que hoje, eu sou do de noite, né? Adoro o Danilo. O Danilo é um sagaz, né? É um cara que apesar de ser bem tarde, mas ele é um... Como a gente vê, eu vejo muito no YouTube, né? O programa dele. E eu gosto bastante. Óbvio que tem, agora do Benjamin, eu sou do esporte, né? Vim muitos anos com esporte, trabalhei com esporte, então, quando fala de esporte como um todo, seja Champions, seja Libertadores ou programa esportivo, sempre me chama a atenção. E o Ben já está tocando com maestria o programa da segunda-feira. Impressionante a desenvoltura que esse cara tem de pegar um programa e falar assim, vamos lá, e vai, isso, né, cara? Isso, foi muito... E foi no Estádio 97, foi na Fox e agora? Isso, foi muito... Ele tem esse dom, né? E muita gente, quando ele entrou, né? Que TV é hábito, né? TV é hábito. Não tem essa. TV precisa de um tempo, né? Para que ela chegue numa curva onde a população... eu já sei que é esse programa, é esse horário que faz esse tipo de coisa. Então, quando o Beija começou, ele
pô, o Ibope não estava muito bom, aquela coisa que o pessoal começa. E eu falava, não, gente, calma. Segunda-feira, à noite. Só que daí eu falei assim, gente, quem gosta de esporte já sabe que segunda-feira à noite é o dia das resenhas, vamos dizer assim. Uhum. Seja no Bem Amigos na Sport TV, seja na linha de passe, todo mundo faz segunda-feira. Só que ninguém sabe que o SBT existe ainda nesse modelo. Espera mais um pouco, deixa o pessoal saber. Conteúdo leve, né? De uma maneira leve. Mas deixa o pessoal saber, deixa o pessoal entender que eles existem. Cara, deu 3 meses, já virou a chave. Já virou a chave. Então, e tá bombando, tá super legal, assim, então eu gosto. E tem um programa da Patrícia também, ali na parte da manhã, né, que também virou, também vem para cá, é um sucesso, um case de sucesso, que também é um modelo do início todo mundo, opa, será que não vem? O Silvio muda horário, muda aquele, né? Mas no final manteve e tá bem. Mas eu particularmente gosto muito do Danilo, né, gosto bastante do Danilo. Para mim, a maior sacada, cara, foi do ano passado, não, é porque teve 2 Libertadores esse ano, né? Eu acho que foi esse ano. Para mim, a maior sacada foi a Globo meter o Big Fone no sábado à tarde para concorrer com a final Santos e Palmeiras. E aí o Benja foi lá e colocou um Big Fone também, não adiantou nada, não adiantou absolutamente nada. Tomaram tufo. Tomaram tufo. E é muito louco, assim, porque a Globo, historicamente, sempre teve o esporte como DNA dela, né? Ela sempre teve. Futebol, então, nem se fala. Monopólio, né? Isso. E a partir do momento que isso agora disseminou, né? Agora eu acho que, se não me engano, a Record comprou, não sei qual. Paulistão e Carioca. Paulistão e Carioca, é isso. E... Não, mas teve uma que tirou agora o Mundial dela. A Band. A Band pegou o Mundial. Então, assim, tá acabando com esse negócio. E ela vai ter que correr atrás, ela vai ter que dar muito dinheiro para recuperar esse monopólio. E talvez um dinheiro que ela já não tenha mais, né? Ou que ela não queira mais. Não queira mais gastar, né? Gastar, porque não vai buscar no mercado mais tanto dinheiro assim. Porque acabou mudando um pouco o mercado, né? O mercado já não é aquele... A Globo chegava em dezembro, agora, essa época do ano, chegava nas grandes empresas assim, ó, tem meu pacote de futebol, custa 400 milhões, quer não quer, eu vou pro próximo. Né? E os caras acabavam comprando, até porque não tinham como fugir do esporte, né? Principalmente futebol, né? Futebol é a paixão do brasileiro. E a partir do momento que tu diversifica isso, e todas as TVs têm isso, começa a tirar aquela coisa que só na Globo tinha esporte, né? Então, tá muito legal. E sem contar que a final agora, Flamengo e Palmeiras, eu não sou nem Flamengo, nem Palmeiras, mas eu tava torcendo para pênalti. Eu disse assim, cara, se eu ficar mais meia hora aqui, é mais meia hora dando baile em cima da Globo, mas baile, que histórico. Assim. Foi um cacete, né, cara? É um baile histórico cacete, né, que, assim, nem eles, no pior pesadelo deles, imaginaria que seria dessa forma. Foi muito grande. Não, e a Globo deu um azar danado, né, cara? Porque assim, vamos livrar de Libertadores, tem que passar Grêmio e Lanús, vamos livrar de Fórmula 1. Vamos livrar. O que acontece? 2 finais entre brasileiros, uma no Maracanã, e a Fórmula 1 com a maior temporada dos últimos 12 anos. Isso. Né? Que, assim, e aí, curiosamente, a mesma equipe da Globo, né? Então, se você ligava na Band, você fala, tá na Globo. É as mesmas pessoas. Só tem uma diferença. Não tem azar, não, cara. Isso aí é não acreditar eu sempre digo, arrogância e ego destruíram todos os grandes imperadores do mundo. Todos. Se tu for buscar na história, todos. Soberba, etc. Quando tu acha que tu é muito, muito, muito melhor que os outros, que ninguém vai fazer igual a você, que ninguém vai ter a mesma entrega que você, e que ninguém vai buscar aquilo que você oferecia, é o começo do fim. Eu sempre falo que quando você tem isso, é só a gente buscar desde a Grécia Antiga, todos os grandes imperadores acabaram por causa disso. E a Globo pagou caro, achando que a Band não teria condições, por exemplo, de fazer o que está fazendo na Fórmula 1. Sim. E assim, eu não sou da Band, mas, cara, a Band está dando um show. Demais. Dando um show. Ela tá entregando alta qualidade
de TV, né? Demais. Com muito mais tempo, né? Então, tipo assim, ela realmente entra no esporte, então ela pegou aquele aficionado por Fórmula 1 Sem e não piloto só brasileiro, né? sem piloto brasileiro, então aficionado por Fórmula 1 e também aqueles que gostam, não só porque, cara, tem 2 horas e meia antes e mais meia hora depois falando de Fórmula 1. Sim. Então, assim, é canal fechado em aberto, praticamente. Exatamente. Então assim, é uma qualidade de entrega absurda. Absurda. Que foi também a qualidade de entrega do SBT na final. 2 horas antes já começou. Sim. 1 hora depois continuou. E que na Globo era o seguinte, era o jogo. Chegava, abria 10 minutos antes. Cortava o hino. 10 minutos depois, acabou. Entrega pro Faustão. Exato. Voltava depois com o troféu e tal, e tchau. Então, agora não, agora... Né? Sem contar que antes a Globo determinava, eu quero que passe o jogo tal horário. Agora não, agora é um acordo com a Conmebol. A Conmebol fala assim, eu quero ter o jogo sábado, porque eu consigo ter muito mais público em sábado que domingo. Por quê? Porque eu vou fazer no Uruguai, por exemplo, ou vou fazer no Chile, ou vou fazer na Argentina. Dá tempo do povo se deslocar e voltar para trabalhar segunda-feira. Agora, domingo não dá. Né? Vai fazer domingo 17 horas? Não dá. Então, tudo nisso é muito mais fácil para a Conmebol, ela tem muito mais jogo de cintura hoje, mas, obviamente, tudo é dinheiro. Não dá para dizer que a Conmebol não vai voltar para a Globo com a Libertadores em 2023, caso a Globo abra os cofres e compre por uma bagatela novamente. Aí é business, né? Cada um olhando o seu umbigo nesse quesito, né? E aí vai muito dos próprios diretores também. Vamos supor assim, a Globo paga 100. Tá bom, então. Então a gente pega 50 desse, 50 daquele, 25 do outro e 25 do outro. Porque é muito louco assim, né? A Conmebol desmembrou, pelo menos aqui pro Brasil, né? Eu entrevistei o Napoleão de Almeida, que é narrador da Band Esportes, e ela desmembrou. Então, por exemplo, na final da Copa Sul-Americana, tinha muita gente que não tinha ideia de onde que passava. E só passava na Conmebol TV. Então, assim, ela conseguiu desmembrar. E a hora que se a Globo um dia quiser voltar e falar assim, te quero. Você fala, não, agora que eu tô bonita, você me quer? Não, coração, agora você vai ter que, né, colocar uma grana. A gente tá com 43 minutos já, Sandrão. Eu vou acelerar aqui o passo antes de eu fazer um joguinho contigo aqui. Eu vi um texto teu onde você falava sobre a crise na pandemia, como se sair da crise na pandemia. E um dos pontos que eu vi lá foi em relação, assim, ouvir e ouvir. Tudo bem, concordo contigo, realmente. Era um momento extremamente complicado, as pessoas, pelo menos naqueles 2 meses, talvez, as pessoas, tipo assim, vamos morrer, é o fim do mundo, vão ter que ficar em casa, é live do Gustavo Lima e bebê, vai morrer dentro de casa também, que você vai ter cirrose, então vamos morrer. Quem dá ouvidos, no nosso caso de comunicação, dão os ouvidos, mas como é que a gente vai falar? Como é que a gente fala? É que assim, o que acontece? Quando surgiu a pandemia, né? Ali foi um texto falando sobre crise como um todo, né? Eu falei de crise no geral, assim. Porque a crise, como qualquer crise, e aí a gente fala até crise psicológica pessoal, ou crise empresarial, financeira, seja qualquer crise, o que a pessoa mais precisa? Porque também, assim, empresas são feitas de pessoas, sempre. Tudo é feito de pessoas. No final das contas, mesmo até aquela empresa mais robotizada, tem uma pessoa apertando o botão para ela começar ou finalizar. E quando a crise bate, o que mais eles precisam é alguém escute eles, mas escute mesmo. Não é só fingir que está escutando. É escutar e dizer assim, cara, eu tive que mandar 200 pessoas embora. Eu não dormi 3 semanas porque eu pensei nas 200 famílias que eu coloquei para fora. Porque tem gente que não pensa no empresário, pensa no empresário só aquele cara que coloca o dinheiro no bolso, né? O Mavadão, o cara que tá ganhando dinheiro em cima de mim, e blá, 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 blá. Orador. É isso. O que ninguém entende é que, cara, empresário, ele começa todo mês devendo muito. Todo mês ele deve muito. Ele deve para você que trabalha para ele deve para o governo, ele deve para a companhia de água, de luz, de um monte de coisa. Imposto. Então, assim, ele começa o mês já tendo que se preocupar pagando conta, sempre.
E quando ele tem que fazer uma decisão de mandar a gente embora porque veio uma crise ou porque veio uma pandemia, né? Cara, o que às vezes ele precisa é que o parceiro dele escute ele e diz assim, cara, o que eu posso ajudar para esse meu parceiro? E aí eu vou te dizer, isso serviu muito bem para nós aqui no SCC, porque também é um pouco do DNA dos donos, de escutar e ser parceiro na hora que precisa. A gente escutou muito os nossos clientes. Cara, é desespero às vezes, cara. O cara não, é como tu falou, o que vai acontecer daqui a 2, 3 meses? Ninguém sabia. Vai continuar em lockdown, vai abrir. Ai, abre isso, fecha aquilo, fecha de novo, abre, fecha. Meu Deus, vai ser né? Vai ter, não, escola. O serviço essencial. O que é o serviço essencial? E aí é político dizendo que como é que é? Pipoqueiro da esquina era essencial, sei lá, tô falando exemplo, né? Cada um brigando pelo seu, né? Então, e aí população xingando a empresa que abria, porque, vai abrir, vai matar gente. Cara, a gente já escutou. Cara, o que a gente podia fazer na época? Pô, vamos fazer matérias que expliquem o que está acontecendo. Vamos nessa vertente, vamos fazer campanhas educativas, vamos doar mídia até para esses parceiros, para que eles possam vender melhor. Aquele parceiro que ficou fechado muito tempo, vamos ajudar ele a fazer um delivery, vamos ajudar ele a montar um outro canal de venda e divulgar isso para ele. Porque a hora que ele estiver bem, ele vai lembrar que a gente ajudou ele, né? Que a gente escutou ele, ajudou. Então, acho que é isso, cara, escutar. Quando alguém está com crise, tu tem que escutar teu cliente, escutar muito as dores dele. E todos têm. E eles têm muitas dores que são legítimas, outras nem tanto, né? Mas a maioria são muito legítimas. E aí tu tem como parceiro e fornecedor desse teu cliente dizer assim, cara, como é que eu vou ajudá-lo? Que agora não é hora de ser uma troca financeira, agora é uma hora de parceria. O que eu vou ajudar ele agora, que eu sei que vou manter ele vivo, vou voltar a fazer a roda dele girar, ou o ponteiro dele começar a vender, para que lá na frente a gente não perca esse parceiro, ou e ele volte a anunciar fortemente. Então, foi feito com todos, de uma forma muito, muito, muito legal, e deu muito resultado, tanto que 2021 foi um ano espetacular para a minha regional, meta histórica, nunca tinha batido esse número aqui na região. Então, assim, isso não é fruto de agora, isso é fruto de trabalho plantado lá atrás, e que está colhendo-se agora, obviamente, mas é fez parte, esse 2020, de escutar muito os nossos clientes. Parabéns pelo trabalho, viu? Sandrão, vou fazer um quadro aqui contigo agora para a gente fechar, um quadro que eu inventei. Nenhum entrevistador nesse Brasil inventou, que é um quadro de 0 a 10. Se eu falo a pessoa, você fala de 0 a 10. É um quadro que eu inventei. Inclusive, se você quiser usar aí na SSC, fica à vontade. É simples, você fala para a pessoa responde assim, 0 a 10. Ninguém inventou isso. Tá Vamos bom. Lá, então. Para as mídias digitais. 8. Quer dar uma explicaçãozinha ou não? Pode, não sei. Deve. Cara, eu acho que ela é Mas se não quiser também, você fala assim, não. Não, falo, não tem problema não. Cara, por que eu dou 8 para a mídia digital? Eu acho que a mídia digital, ela é o futuro, só que eu acho que ela tem que cada vez mais entender que nem tudo é nicho do nicho do nicho, né? E isso faz com que a gente perca a oportunidade de comunicações de massa. Eu acho que é isso que é o grande problema da mídia digital hoje. A gente está perdendo o conceito de mídia de massa, que por um lado é bom, mas que também vai se tornar muito caro, que é para as marcas daqui a um pouco, porque quanto mais tu nicha, quanto mais tu vai deixando esse mundinho cada vez mais fechado, mais caro fica para tu anunciar para todo mundo. E por isso que eu acho que ela ainda não se reinventou nesse sentido, mas é uma mídia altamente eficaz e faz parte do processo de 360 no mundo hoje, né? Para as TVs? 7. Acho que as TVs têm um trabalho aí de curto prazo de se reinventar e ser mais digitais também, cada vez mais. Para as agências publicitárias, aí você pode falar no caso de Santa Catarina, ou se você quiser fazer apanhado, brasileiras. Cara, 8 também. Você 8. Por quê? As agências são brasileiras, né? Vou falar como o Brasil como um todo, os catarinenses também se envolvem nisso, são de uma criatividade absurda.
né, quando a gente fala de criatividade, a gente ainda continua sendo acima da média no mundo. Mas acho que a gente tem que ser cada vez mais estratégico. E também menos modinha, né? Eu vou para lá, eu vou para cá, agora é isso, agora é aquilo. Não, cara. O Neto mandou, você coloca tudo no YouTube. Isso, é mais ou menos isso. Acho que a gente tem que ser cada vez mais estrategista e acho que isso é um caminho. Já dizia Nizanguanais, que eu tive a oportunidade de conhecer, dos maiores. Que é um dos maiores, e um criativo absurdo, e ele dizia desde lá, né, quando ele criou a África, lá em 2004 ou 2005, já era o conceito de escutar o cliente e fazer a estratégia do cliente, não pensando em prêmio ou pensando em ganhar dinheiro com mídia. Como ganhar dinheiro fazendo o cliente ganhar dinheiro. Sim. Para a qualidade da imprensa catarinense. Você... 9. Catarinense é 9. 9? Uhum. Catarinense é muito boa. Não é porque eu estou conversando contigo, não, mas é melhor que a nossa, tá? Não, mas a Catarinense, cara, eu conheço tanto da Líder, conheço muitas pessoas e elas são muito boa, muito boa. Gostei muito. Eu estive em Floripa aí na semana retrasada, eu vi o jornal de vocês e vi um jornal de manhã da Globo, acho que é da Globo. Leve, solto, informativo, papum, rapidão, sem muita firula, com e notícia, não toma partido, seja qual for. Cara, eu sou muito crítico da imprensa curitibana, acho que até por isso que não estou nela, mas teve esses dias um cara que foi fazer uma... Não sei se você lembra daquele jogador que foi assassinado, ele jogava no São Paulo e tal, né? Sim, da família lá, tava... Isso, o caso da Daniel. Pegou a filha, pegou a mulher, pegou, sei lá... Exato, a mulher saiu da cadeia e ela foi vender marmita. E a matéria foi do cara tentando comprar uma marmita no principal balanço geral. Opa, falei da casa lá. Não tem problema. Cara, mas enfim, vamos lá então. As duas últimas, RBS/NSC. Sou muito grato por ela, tanto a RBS quanto a NSC. Foi onde eu comecei eu era publicitário, né? Sim. Dono de agência, trabalhei com marketing esportivo e tal, mas ela que me abriu as portas para esse meio de comunicação. Eu sou muito grato pelas pessoas que ainda estão lá, entre eles Mário Neves, Adriano Araldi, Luciano Moura, são pessoas que fizeram parte da minha jornada lá, e a minha saída foi por uma decisão pessoal, por um momento de vida pessoal, mas eu deixei muitos amigos e muito respeito pela companhia como um todo. Quer dar uma nota? 9, uma empresa maravilhosa. E para o tal de SCC? Cara, a SCC é uma família, cara. É uma família. A família Amaral, ela recebe todos como membros da família. Ela realmente sabe entender as diferenças, que não são poucas quando você tem muitos funcionários. E tem um presidente que é uma figura maravilhosa, que é o Dr. Roberto, que é filho do fundador do SCC, mais de 80 anos atrás. Tem o Beto, que cuida de produto, que é um queridão, e tem o Carlos Amaral, que é um baita de um gestor, um cara que consegue fazer essa empresa crescer, e não é pouco, nos últimos 5 anos, sempre mais de 2 dígitos, então ele merece todos os louros por essas conquistas. E, cara, a minha nota para eles é 10. É isso aí, Sandrão. Cara, estourei muito seu tempo, 1000 desculpas, tinha uma porrada de perguntas para te fazer, mas acabou que o papo foi tão bom, foi tão leve, foi tão gostoso que a gente marca uma próxima para trocar uma ideia. Espero que você tenha gostado, tá bom? Foi muito legal, se precisar a gente marca outra, não tem problema não. Exatamente, vamos lá, se precisar de mim de qualquer maneira, estamos aí. Galerinha, é isso aí então, tá? Deu a curtida aqui no canal, a gente volta a qualquer momento com mais um Conversa Livre. Tchau, tchau.